Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Med Talks. Nós somos a sua pílula diária de saúde e bem-estar. Todos os dias às 5 da manhã, a gente traz conteúdos para incentivar e auxiliar na busca por uma vida mais saudável, sempre através da informação. E hoje vamos mergulhar fundo numa jornada que pode ser realmente transformadora, a jornada para se libertar do açúcar. Sabe, para muita gente, o consumo de açúcar vai bem além de um simples hábito. Ele se instala de uma forma tão silenciosa que, quando nos damos conta, já se transformou num verdadeiro vício. Um vício que acaba controlando escolhas, emoções e muitas vezes a gente nem percebe. Essa fala da Tuca Loretti, ela ilustra com uma clareza impressionante a profundidade que essa relação com o doce pode atingir. É a realidade de muitas pessoas. É aquele comportamento que vem da compulsão, sabe? E que quase sempre vem junto com o sentimento de culpa, de segredo. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é justamente compreender e validar esse sentimento. E aqui tem um ponto crucial. O problema não está só naquele açúcar que a gente coloca no café ou na sobremesa que a gente come conscientemente. O grande desafio, na verdade, mora no açúcar invisível, aquele que se esconde em tantos alimentos processados, tanto nos doces quanto, pasmem, nos salgados. E é exatamente isso que costuma surpreender mais. Alimentos que a gente considera salgados, molho de tomate, pão de forma, até aquela pizza congelada, podem conter quantidades chocantes de açúcar. Sem que a gente note, o consumo diário ultrapassa e muito o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, que é um máximo de 25 gramas por dia. Ok, então, acho que já deu para entender a dimensão do problema, né? Mas por que realmente embarcar nessa jornada? Quais são os ganhos de verdade? A motivação vem justamente dos benefícios transformadores que essa simples mudança pode trazer para o nosso corpo e para a nossa mente. A primeira grande mudança, e uma das mais perceptíveis, acontece na mente. Quando a gente elimina aqueles picos e quedas de energia que o açúcar causa, o foco e a concentração se estabilizam. O resultado é uma energia muito mais constante ao longo do dia e, por consequência, uma melhora incrível na qualidade do sono. E para o corpo, então, os benefícios são igualmente profundos. Começa por dentro, sabe? Com a redução da perigosa gordura visceral, uma melhora na saúde do fígado, e isso se reflete do lado de fora. A pele fica menos inflamada, mais saudável, e por dentro, de novo, o sistema imunológico sai fortalecido. É um ciclo virtuoso. E olha que interessante, embora a perda de peso não deva ser o foco principal, ela geralmente acontece como uma consequência natural. A Tuca Loretti, por exemplo, relatou ter perdido 2,7 kg em apenas 3 semanas. Isso acontece principalmente porque o corpo desinflama quando o açúcar é cortado. É um sinal claro do impacto direto que ele tem no nosso organismo. Certo, mas como começar? Vamos para a parte prática. A mudança não precisa e nem deve ser radical. O mais importante é ter um mapa, com algumas estratégias claras e possíveis para guiar esses primeiros passos. A chave de tudo é retreinar o paladar. Começar diminuindo o consumo aos pouquinhos já permite que o corpo vá se acostumando. Priorizar refeições com mais proteínas e gorduras boas ajuda muito, porque aumenta a saciedade e diminui aquela vontade de doce. E claro, dá preferência para alimentos integrais, que liberam energia de forma mais lenta e estável. O que nos leva a este ponto que é, olha, fundamental: o planejamento. Organizar um cardápio para a semana é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Isso evita aquelas decisões por impulso, sabe? Aquelas que a gente toma quando a fome e o cansaço batem forte. Ter as refeições planejadas garante um caminho muito mais seguro e consciente. Mas e quando aquela vontade de doce aperta? O que fazer? Existem aliados poderosos para esses momentos. Frutas frescas, um iogurte natural sem açúcar, sementes como chia e linhaça, aveia e até mesmo um quadradinho de chocolate amargo, acima de 70%, são ótimas opções para satisfazer o desejo sem comprometer a jornada. E aqui vai uma estratégia que parece simples, mas é de uma eficácia tremenda: controlar o ambiente. Esse ditado popular nunca fez tanto sentido. Se não tiver doces e guloseimas fáceis na despensa, a chance de um consumo por impulso diminui drasticamente. A ausência da tentação é, sem dúvida, uma grande aliada. Agora, a gente precisa falar com muita honestidade sobre os desafios. Os primeiros dias podem ser, sim, os mais difíceis. É fundamental estar preparado para a fase de abstinência e entender que ela é uma parte normal e, o mais importante, temporária do processo. Sim, eles existem. O corpo, que estava acostumado com altas doses de açúcar, vai reagir à falta dele.
É um processo muito parecido com a recuperação de outras dependências, e ter essa consciência ajuda a gente a não desistir no meio do caminho. A primeira semana costuma seguir um padrão. Nos primeiros 2 dias, o entusiasmo com o novo desafio ajuda a manter o foco. O pico dos sintomas de abstinência geralmente acontece ali, entre o 3º e o 5º dia. É nesse momento que a determinação é mais testada. Mas a boa notícia é que, passando por essa fase, a melhora começa a ser sentida de forma muito clara. É bem comum sentir dores de cabeça, mau humor, uma certa irritabilidade e, claro, um desejo intenso por doces. O importante é saber que esses sintomas são sinais de que o corpo está se desintoxicando. Eles são passageiros e com o tempo vão diminuir até sumir. E depois que essa fase mais turbulenta passa, o que acontece? A jornada nos leva a um lugar novo. Uma relação de liberdade e não de privação com a comida. A mudança é, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. O objetivo é sair daquele ciclo de vício e culpa para uma mentalidade de liberdade, onde as escolhas são conscientes e o prazer de comer existe, mas sem excessos. É sobre retomar o controle. E essa aqui é talvez a maior e mais gratificante recompensa de todas. O paladar realmente se reprograma. Alimentos que antes pareciam ter um sabor normal passam a ser percebidos como excessivamente doces. A gente descobre novos sabores e o prazer se expande para muito além do doce. É crucial reforçar isso. O objetivo final não é a privação total e eterna. Doces podem, sim, fazer parte da vida em ocasiões especiais, em celebrações. O verdadeiro prêmio é a liberdade de escolher quando, como e se o consumo vai acontecer, sem que essa seja uma decisão controlada pelo vício. Com tudo isso em mente, fica aqui uma reflexão. Qual será o primeiro passo nessa jornada de transformação? Talvez seja ler o rótulo de um alimento hoje, ou quem sabe trocar a sobremesa por uma fruta. O importante é começar. Nós agradecemos muito a sua companhia aqui no Med Talks de hoje. Para se aprofundar ainda mais no assunto e ter mais dicas, vale a pena acessar o nosso blog em med.com.br. E se precisar de ajuda profissional para encontrar os melhores especialistas na sua cidade, é só acessar med.com.br e também spas.com.br. Spas se escreve SPASS, é a nossa plataforma de benefícios. Conteúdos como este também estão disponíveis em áudio. É só procurar no Spotify pelo nosso podcast Descomplicando a Saúde com SPAs. Um grande abraço e até a nossa próxima Pílula de Saúde e Bem-Estar.